Então, isso é algo que dá vontade de andar com uma plaquinha explicando toda essa situação. Porque eu já vi muitos comentaristas, né? Muitas reportagens falando assim: o Glauber assumiu 2 jogos finais. Não foi isso, eu participei desde o início, cara. Desde o início da preparação, eu estava junto com o Pintado. Se vocês lembrarem bem, o jogo da final, o Pintado, eu fiz o primeiro jogo da final, o Pintado chegou para o segundo jogo da final, que foi 0-0, quartas de finais. Quartas de finais do Goiano. Então, desde o início do trabalho com o Pintado, eu estava junto. Depois que o Pintado saiu, eu fiz o jogo contra o Botafogo, que nós vencemos. O Marcelo Cabo assumiu, eu continuei com ele, com o Gabriel. Então, eu fiz parte do processo todo. Desde a montagem da equipe até chegar no final. A diferença é que tinha um treinador na frente e eu estava por trás. Então, eu sabia, não o erro dos outros treinadores, mas eu sabia o que o time poderia produzir um pouquinho melhor. Como, de fato, a mudança que nós fizemos foi mudar o sistema. Ao invés de jogar no 4-3-3, como estava jogando, eu fiz um losango no meio campo e eu fico brincando que eu ferrei meus 3 volantes, que eu botei, era Dieguinho, o Rezende e o Caio. Os 3 tinham que marcar para Elvis, Nicolas e Aleph Manga. E conseguiram jogar, entenderam a ideia, porque eu trabalhava com eles no dia a dia. Eu sabia o que cada um poderia produzir. Então, às vezes, quando o pessoal fala assim, o Glauber, às vezes esquece que eu estava ali no acesso. Eu estava conversando hoje com um amigo meu sobre isso. Ele falou, não, Glauber, o pessoal tem que lembrar que tu é o treinador do acesso. Então, eu vejo muitas vezes, não sei qual o motivo, mas me tiram isso, mas não vou tirar isso do meu currículo, não. Eu tenho um acesso na carreira com um clube grande igual Goiás, da Série B para a Série A, e foi no momento que só deu certo porque eu estava ali. De repente, se tivesse chegado para até conhecer o elenco, ia ser muito difícil. E eu lembro que uma reportagem que o Paulo Rogério e o Arley falaram, que eles optaram porque viram o meu trabalho, com certeza devem ter conversado com alguns líderes do elenco, tenho certeza disso. No futebol existe isso, ninguém toma uma decisão do nada, todo mundo quer ter um apoio, quer ter um respaldo, e eu sei que os atletas abraçaram a minha ideia. Tanto é que foram jogos complicados no início. Eu acho que eu estreio com empate com a Ponte Preta em casa, saiu perdendo de 2-0. Eu lembro bem porque a gente teve que tomar uma atitude de deixar um atleta querido da torcida no banco. Eu não vou falar os nomes, depois você pesquisa. Mas era um atleta querido demais pela torcida, mas odiado pelos atletas. Então tive que tomar uma atitude de deixar ele de fora para depois ele voltar. Tanto é que ele volta, marca um gol e dá um passo para outro, depois você procura. Aí depois começa a jogar e assim, é um momento muito marcante na minha carreira. Porque eu vejo lá atrás, quando eu comecei a trabalhar como treinador, vi muitos treinadores, grandes treinadores, que não tiveram o privilégio de ter um acesso e ter trabalhado na Série A. Então, eu já alcancei muito que muitos não conseguiram, né? Então, já tem história para o filho contar, que foi no estádio, que o pai subiu para a Série A. Então, isso é algo muito importante para mim, pessoalmente. Às vezes fico incomodado quando o pessoal não reconhece isso, mas faz parte. Mais cedo ou mais tarde está lá na história. Quando lembrar de um acesso do Goiás, quem foi o último do acesso? Lógico que não foi só eu, tem uma turma por trás. O Pintado, que iniciou o trabalho, faz parte. O Marcelo Cabo também faz parte. Mas no final eu estava lá presente, desde o início. Então é algo muito marcante na minha carreira. Foi muito importante para mim.